Oi, meu nome é Walt Warning e eu trabalho na Hurricane Electric. Estou muito satisfeito de estar aqui em São Paulo novamente. Já não vim há um certo número de anos. Bom, quem sou eu? É importante saber a pessoa que está dando uma palestra para entender de onde ela veio, né? Eu trabalho com a Hurricane Electric há quase 5 anos. Estamos nos expandindo, já temos presença em 44 países com mais de 223 pontos de troca. A ideia é querer fazer um lugar melhor em relação à interconectividade. Antes desse trabalho, eu trabalhei com a Amazon. Trabalhava mais na parte da Ásia, Singapura, Japão, Hong Kong, Filipinas, Taiwan. E na Amazon, nós implementamos 62 novos localidades CDN. Antes trabalhei com a Microsoft, em que eu trabalhei bastante com peering e também tráfego IP. Bom, aqui é a nossa cobertura na Hurricane Electric. 44 países. Abrimos 5 países novos por ano. Aqui é a empresa que mais está conectada com IPs no mundo. Infelizmente, a nossa concorrente está em primeiro lugar, mas nós criamos toda uma base de CDN. Tom, um colega meu, sempre ficamos medindo para ver quem que tem mais conectividade. Infelizmente, eles estão ganhando. A questão é por que existem tantas trocas? A resposta é bastante simples. Quanto mais troca de tráfego nós temos, mais conectados estamos e os nossos serviços acabam sendo melhores. Tínhamos mais 7.800 ISNs conectados. Não é o total de sessões BGB, só ISs. Bom, antes eu queria passar algumas coisas. Todos nós vivemos em casas de vidro. Todos cometemos erros, né? Todo mundo tem telhado de vidro, é melhor não jogar pedra. Antes de jogar pedra, ofereça ajuda ao seu colega para poder melhorar com melhor segurança, qualquer que seja o problema. De novo, todo mundo tem telhado de vidro. Todo mundo tem telhado de vidro. Vamos fazer o que é possível para melhorar a nossa sociedade, a nossa comunidade. Bom, o que segurança tem a ver com peering? Atualmente, muita coisa. A segurança, para muitas empresas para as quais eu trabalhei, era algo secundário. Mas, como sabem, nos últimos anos, os sequestros têm sido mais comuns. Então, mais casos de hijacking, criando muitos problemas. Vamos voltar aqui no básico, né? A melhor defesa para sua rede seria uma segurança de porta lógica, uma segurança de subrede XP, segurança de roteamento e algumas ferramentas de peering. Muitos IXPs vão falar qual é a sua configuração de porta. Aproveitem isso. Não queremos só conectar uma porta com uma troca de tráfego, porque todo mundo estaria conectado a um IX. Serviços como ProxyRP vão realmente interromper e prejudicar essa troca. Nós precisamos fazer um certo filtro. Como podemos aplicar as ACLs? Temos grandes exemplos aqui no SIX, por exemplo. A porta IX é exposta, uma parte exposta da sua rede, e vamos tirar esse risco de segurança. E por que nos importamos? Não faz tanto tempo assim que houve um impacto no IM6 que durou 1h30, em 2017. A causa raiz foi erro humano. Uma nova porta estava sendo testada e depois do teste foi completamente removida da quarentena. O operador capacitou o Proxy App e a porta voltou à produção, causando um impacto por mais de 1h30. No Japão também, um outro exemplo,
o proxy ARP foi ativado por erro humano. Então, o meu pedido a todos os operadores de PTT, se você tem o proxy ARP, que você desative a porta do cliente para que possamos consertar o problema sem arriscar todo mundo que faz parte do mesmo PTT. Como vocês sabem que a porta é o maior alvo de ataques de DDoS, então práticas de segurança vão diminuir essa exposição. O provedor de serviço aqui é o responsável pela infraestrutura. A AEX-LAN não pode ser roteada, não é o seu espaço IP. Então, se você checar isso, verificar isso, usando umas dos meus endereços de IP do Japão, dá para ver bem aqui na tela, que está na JPNet. Eu coloquei o endereço de IP dentro dessa rede e, infelizmente, há 3 operadoras com esse mesmo bloco. A pergunta é por que 3 operadoras? Negligência? Ninguém está nem aí? Sempre que eu encontro isso na minha rede, eu sempre contacto o provedor de serviço e digo, olha, você está abrindo espaço aí. Como vocês sabem, não é o espaço seu, não pode ser roteado. Vamos analisar a Europa, o que eles estão fazendo lá. Os participantes menos importantes. Nos vermelhos, temos os espaços sendo roteados, os verdes não há roteamento. Eu desafio vocês, e como eu estou aqui no Brasil, por favor, não quero provocar demais, mas dêem uma olhada nos seus espaços de IP locais para ver se isso não está acontecendo. Vamos olhar para os grandes players. A gente pode imaginar que eles estariam mais atentos ao controle, mas infelizmente não. Cada um deles, há uma semana pelo menos, permitiam o espaço de subrede a ser roteado por algum membro. Existe uma ferramenta aí, a PGPMon, que ajuda a identificar e ser notificado quando um vazamento ou um anúncio indevido acontece. Aqui temos uma imagem do Seattle 6. Eles recebem e-mails sempre que isso ocorre e o e-mail chega rápido. Você consegue identificar quem está violando e informá-lo sobre isso. Essa substituição já está sendo providenciada. E obrigado ao pessoal do Job Maceno por isso. E por que nós nos importamos com isso? Ou devemos nos importar? Será que é importante se importar com isso? Em 2013, a DDoS quebrou a internet. A Cloudflare estava sendo roteada por um outro participante com um ataque de 120 gigabytes. E isso teve um impacto enorme em vários dos participantes. Então, segurança de roteamento. Precisamos filtrar os peers. A maioria das grandes redes não filtram os peers. E a gente sabe, do que já vimos hoje, que é um comportamento muito negligente não verificar esses participantes. O Barra24 já foi sequestrado e teve um impacto enorme nos Estados Unidos. Foi sequestrado pela China Telecom, durou 6 dias e algumas das grandes ISPs e muitas das operadoras foram afetadas. Eu não estou atacando pedra no telhado do outro, a gente estou só enfatizando que a gente precisa ter cuidado com isso e estar sempre atento. Algo parecido, um sequestro no Irã, ou a partir do Irã. E se a gente passar no bgpstream.com, vocês vão ver que há sequestros acontecendo aos montes todo dia. Quando eu comecei a analisar isso há alguns anos, eu não me dei conta de quantos de fato aconteciam, e é um número realmente impressionante. Eu sei que a gente pode melhorar, né? A gente precisa necessariamente filtrar os peers, inclusive a minha empresa Hurricane Electric. A segurança é importante em 2 direções. O roteamento que você recebe e aqueles que você despacha. Com aqueles que você recebe, há uma série de maneiras para fazer isso. Prefix Counts, ASPath, Prefix List e RPKI. Levanta a mão. Quem é que só usa o Prefix Count e levanta a mão? Como filtro. Quem só usa Prefix Count e levanta a mão? Ninguém? Tem alguns aí. O ponto é, hoje, a gente não tem segurança muito abrangente. A minha esperança é que a gente consiga melhorar um pouquinho. Com o Prefix Count,
Vamos, talvez, restringir os limites. Quando eu trabalhei com a Microsoft, com a Amazon, a gente só fazia prefix count. E a gente limitava a 20 mil. Qualquer peer que estava acima de 50 mil ficava de fora. Né? Mas a gente aceitava tudo que os outros faziam. Eu sei que ambas as empresas estão trabalhando em mudanças, eu sei disso, e eu estou muito ansioso para conhecer os resultados deles e poder compartilhar. A AS Path, a Hurricane Electric no Japão, recebe 2 e-mails por dia com anúncios de diferentes participantes de PTT com atualização do AS Path. É um segundo passo muito bom, muito útil. Um passo ainda melhor é o prefix list por vizinho. Então temos aqui o vizinho e as roteamentos. Quem é que faz esse aqui? Prefix list com o vizinho. Muito bom, muito bom. À medida que a gente avança, a gente está chegando na direção do RPKI. Infelizmente, nem todo roteador hoje dá suporte ao RPKI. Eu sei que na América do Sul, a Microtech é uma das grandes roteadoras que está sendo usada. Né? Dito isso, construir filtros não precisa ser algo muito difícil. Né? Alguém disse aqui hoje que o BGPQ3 é uma ferramenta muito simples que pode ser usada para filtragem. Como eu falei antes, independentemente de onde você esteja hoje, por favor, separe um tempinho para tentar melhorar na próxima. Né? O filtro prefix é um ótimo passo antes de chegar no RPKI para a sua plataforma. Um passo de cada vez. Alguns PTTs que estão usando o RPKI, o Local Exchange, obrigado, e outros. Mais de 58 PTTs hoje usando e tem mais, cada vez mais, chegando a essa comunidade. Algo assim, enfatizar que muitas redes usam... Quantas redes só usam routers, servidor de roteador? Né? A Hurricane Elétrica e outras, como a Apple e mais alguns, não fazem peer com servidores de roteador. Você precisa construir uma seção bilateral. E nesses casos, se você quer todo o roteamento da Hurricane Electric, você precisa ter uma seção bilateral para conseguir fazer isso. Quem aqui faz o Hurricane Electric? Levanta a mão. Quem usa o Hurricane Electric aqui hoje? Um fato pouco conhecido é que há 2 anos começamos a filtrar os peers com listas prefix. Eu vou mostrar para vocês o que pode se esperar quando você vai no website fazendo esse roteamento. Quero que vocês deem uma olhada e tentem identificar aqui os roteadores que estamos instalando. Tem aqui uma imagem, um screenshot, é o Cloudflare, porque eu escolhi eles porque eles são meus amigos e me ajudaram a construir essas apresentações. Eu sempre uso o exemplo deles. pndb.com para o Cloudflare. Eu pulei um slide aqui, peraí. Não, acho que é isso mesmo. Bom, a outra coisa importante que a gente consegue enxergar o IPv4 e 6 e o SPAT, e dá para ver as fontes por caso. O laser não está funcionando. Vamos lá, dá para ver que tem outras informações importantes quando esse filtro foi atualizado. Atualiza a cada 24 horas normalmente, então eu recomendo que vocês se loguem e deem uma olhada. Avançando aqui, isso aqui mostra que o Tom anuncia um bloco que não era dele, e dá para ver que é externo, está filtrado, como está aqui no círculo. Obrigado, Tom, por fazer esse tipo de correção aqui nesse slide, ficou muito ilustrativo e didático. Aqui é a China Mobile. Aqui um pouco mais sobre o algoritmo de roteamento da Hurricane. Se você for peer da Hurricane Electric, por favor, dê uma olhadinha com calma para ver se estamos instalando direitinho. Se vocês acharem que tem algo estranho, que deveria ser filtrado ou não, por favor, manda um e-mail para a gente avisando dessas estranhezas. Uma lista de recursos que eu tenho aqui. E muito obrigado pela atenção. É um prazer estar de volta ao Brasil. Muito obrigado. John Brown, dos Estados Unidos. É uma curiosidade. E eu faço a pergunta mais para a plateia do que para mim, porque eu acho que eu já sei a resposta. Como é que você vê a importância dos participantes garantirem que a informação tenha um registro
de roteamento. Por que isso é importante para a estabilidade do sistema? Bom, como sabemos, se a gente não conseguir confiar na fonte, nós vamos cortar essa fonte. Vocês sabem que tem que controlar tudo. Quando a gente lançou isso aqui, a gente reparou, a gente não notou nenhuma queda de tráfego. Nenhuma queda de tráfego. Foi um evento muito tranquilo, muito sem solavancos. Então, você acha que isso é o mérito do registro? Sim, sim. A gente usa vários tipos de verificação e com certeza isso ajudou. A gente verifica 2 vezes, na verdade. Ok, obrigado. Você não tem tempo para perguntar. Eu sou no Ivo Nova Corp. Você vê a adoção de servidor de roteador como uma boa saída, porque esse roteador, esse servidor é gerido por um ponto central e pode implementar mais filtros e mitigar mais erros humanos. Então, o servidor de roteador seria mais interessante? Uma pergunta interessante, eu tenho 2 respostas para isso. Se eu fosse um participante pequeno, um SP pequeno, eu usaria isso como um trampolim. Na Hurricane Electric, quando a gente se junta a um novo PTT, usando um servidor de roteador, a gente aceita, mas a gente só publica 20% das nossas rotas para ele, porque para ter sucesso eu preciso ter ele não está falando no microfone, eu não consigo. A comunicação bidirecional entre 2 redes vale ouro, porque sempre que eu tenho um problema, eu posso conversar com ele diretamente. O servidor de roteamento não vai me responder. Então, construa sempre uma ligação bilateral, construa uma relação com alguém, com 2 vias ou 2 direções. À medida que você avança na carreira, as relações que você constrói no mundo peer estão sempre com você. Eu saí da Amazon, saí da Microsoft, essas relações estão sempre comigo. Eu vou tirar um sarro de mim mesmo. Em 2001, eu falei um pouco com o pessoal num evento, tinham milhares de pessoas, mas todo mundo se conhecia, e o pessoal chegou para mim e falou: "Ei, Walt, tudo bem? Como vão as coisas?" Sempre seja legal, cortês, bacana, afável, construa relações que você possa ser reconhecido pelos colegas lá na frente. Isso volta lá na frente. É a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, há 15 anos, eu não conhecia ninguém nos Estados Unidos. Eu conhecia meia dúzia de pessoas. E em 5 anos, com a ajuda da comunidade, eu consegui construir uma das maiores ISPs do mundo, no caso. É muito importante isso que você falou. Construir relações, construir parcerias, é assim que a gente avança nesse campo. Vou acrescentar uma outra coisa. O tópico original era: seja legal e ajude, né? É da minha natureza atacar problemas de maneira agressiva, mas isso nem sempre é a melhor abordagem. Se você tem um amigo, um colega, ou alguém que é novo na área, ajude essa pessoa, dê apoio. É uma relação de personalidade. Eu já falei bastante disso, né? Você tem uma pergunta? Eu sou da França. Com relação à exportação do prefixo de IP, acho que eu nunca vi uma apresentação em nenhum lugar do mundo de que isso seja um risco. Há 2 meses, tivemos 2 ataques e por causa disso. Então, seria bom, em algum ponto, alguém ataque esse ponto, ou escreva um artigo sobre isso. Quais são os riscos e por que estamos expostos a esse tipo de problema? Se você pudesse falar um pouco sobre isso, eu queria falar mais sobre isso com você, mas é um desafio, e o desafio é a maioria dos PTTs no Seattle Sakes, no Chris Computer, fizeram um trabalho incrível. Você precisa proteger a sua infraestrutura, mesmo quando você tem clientes que não são responsivos a isso. Eu lá na Hurricane, se eles estão anunciando blocos que não deviam estar lá, tem que ser desligados, desativados. Não é fácil. Você precisa ter uma mão firme para proteger as suas portas.
Então, todos os PTTs devem mandar esse tipo de instrução para os novos membros, para os antigos? Sim, sem dúvida. Obrigado. Obrigado, Walt.